Olá a todos, muito obrigado por ter você comigo aqui novamente, seja bem-vindo mais uma vez a mais um vídeo inédito aqui nesse canal, espero que todos estejam bem, é um prazer enorme ter você aqui comigo mais uma vez. Pessoal, hoje eu gostaria então de comentar sobre The Omen, A Profecia, filme de 1976, dirigido por Richard Donner. Esse também é mais um grande clássico do terror da década de 70, né? Uma produção da antiga Fox que repercutiu bastante, marcou época e até hoje aí é considerado por muitos um dos maiores e melhores filmes de terror de todos os tempos, tá? Bom, a pré-produção do filme, basicamente eles quiseram capitalizar o sucesso de um filme de terror sobrenatural, né? Estavam em busca de mais um grande sucesso do terror após, né, o sucesso de O Exorcista. E aí eles trabalharam num marketing agressivo, focando no número 666, que tem toda uma simbologia por trás, né? E aí o produtor Harvey Benhard idealizou esse projeto, acabou contratando então o David Seltzer para o roteiro. E claro que, como outros filmes da época, né, com teor sobrenatural, A Profecia também acaba sendo alvo, acaba sendo marcado por algumas histórias de bastidores que alegam que o filme então teve um processo de bastidores amaldiçoado, né? Teve um processo de produção amaldiçoado, assim como O Exorcista também, O Bebê de Rosemary, são filmes que eu já tratei aqui no canal e são filmes também que têm essas histórias por trás. Bom, para quem não sabe, inicialmente a Warner até tinha considerado esse projeto, que na época tinha o título de The Antichrist, só que aí, o que acontece? A Fox acabou então pegando, produzindo e distribuindo esse filme, tá? Após a desistência então da Warner, os produtores Harvey Benhard e o Mace Neufeld, eles levaram então o projeto para a antiga Fox, onde Alan Ladd Jr. aprovou então a produção. A Warner, ela colocou esse projeto em espera, por quê? Porque o roteiro tinha algumas semelhanças com a temática apresentada em O Exorcista 2, O Herege, e aí a Warner deixou de lado para investir então na continuação de O Exorcista, que a gente sabe que Exorcista 2, O Herege, né, até hoje é considerado um grande fracasso, uma sequência desnecessária, mas foi basicamente isso que aconteceu. Só que a questão aqui é o seguinte, se tratando de A Profecia, você aqui tem um projeto com orçamento baixo, mas foi um projeto que deu certo, tá? É um grande filme, enquanto que Exorcista 2, O Herege tinha um valor considerável de orçamento, tinha um orçamento maior, né? Investiram mais em Exorcista 2, O Herege, mas a gente sabe que o resultado final não foi bom, né? Um nome que foi bastante importante também para que esse projeto desse certo, né? Um nome que foi fundamental para que esse projeto fosse viabilizado foi justamente o Gregory Peck, que era um dos atores mais respeitados de Hollywood na época. E aí ele aceitou, né, ser o protagonista do filme, deu credibilidade ao projeto, atraiu o interesse da indústria e garantiu o financiamento necessário então, agindo quase como um produtor executivo não oficial. E aí ele aceitou um salário menor em troca de uma porcentagem da bilheteria, o que se tornou um dos maiores sucessos então da sua carreira. O embaixador americano Robert Thorne, interpretado por Gregory Peck, fica sabendo que sua esposa perdeu então o bebê no parto e ele se sente mal com isso. Contudo, um padre sugere então que ele adote um recém-nascido, saudável e órfão. Após hesitar por um momento, então ele aceita o que o padre sugere. 5 anos se passam. E aí, após esses 5 anos, estranhamente, eventos misteriosos e bizarros vão começando a acontecer aos poucos, envolvendo Damian. Quando é avisado então que o bebê pode ser o anticristo, Robert tem então que correr contra o tempo para poder salvar sua vida e salvar a vida da sua esposa. Bom, claro que é muito difícil que ninguém aqui tenha visto esse filme, né? Acredito que a maioria aqui presente já deve ter visto, e a maioria sabe que o filme então explora, aqui tem uma exploração da figura do anticristo a partir então da criança, né? A partir do pequeno Damian, e aí você tem questões relacionadas, por exemplo, a simbologia e a mitologia do número 666, né? Toda a discussão bíblica para estrelar no lugar do Gregory Peck, né, então como protagonista, alguns atores foram considerados, o Oliver Reed, o Charlton Heston e o William Holden, só que o Holden recusou o papel por não querer estrelar num filme que tenha esse teor diabólico, né, vamos dizer assim. Por mais que o filme tenha construído e consolidado toda essa imagética,
por trás do personagem do pequeno Damian, como o anticristo, como o causador, né, de todo o mal, o que acontece? O filme acaba centrando a experiência mais no personagem do Gregory Peck, que acaba tornando a profecia um dos grandes clássicos da década de 70 e alinhado à trilha sonora que é fantástica nesse filme, né? A trilha assinada pelo Jerry Goldsmith, que inclusive rendeu um Oscar de melhor trilha. Ele acaba integrando a essa trilha alguns coros gregorianos, né, com uma espécie de orquestra, para criar então essa sensação de presságio em vez de apenas sustos. O tema principal, Ave Satani, né, como eu falei, foi indicado ao Oscar de melhor canção original, né. Ele relatou então ter tido a ideia de usar vozes, né, toda aquela ritualística envolvendo o coral durante essa produção, uma letra em latim escrita por Heather Goldsmith, que contém versos sombrios, então, para aumentar esse clima de mistério. Além desse coral, a trilha também utiliza uma percussão intensa e algumas cordas para aumentar a tensão. Com certeza faz com que essa trilha seja uma das melhores na época, uma das melhores trilhas da década de 70, envolvendo produções do terror. E assim, o personagem do Gregory Peck é um bom protagonista, né, vamos dizer assim, né, toda a angústia psicológica que ele passa, né, toda a correria que o personagem dele tem que ter, né, para que ele possa achar soluções cabíveis de como lidar com esse mal, né, que outrora ele foi avisado pelo padre, né, uma espécie de confissão silenciosa, só que ele não acredita no padre, né, ele acha que aquele padre é louco ou coisa do tipo, até que misteriosos assassinatos vão acontecendo, né, certas coisas estranhas vão vindo à tona, e aí ele começa a despertar, né, maior interesse para aquilo que foi dito pelo padre anteriormente. Então, como eu falei, você tem toda essa imagética do anticristo envolvendo o menino, porém, quem realmente se destaca, né, é o Gregory Peck, né, por conta do roteiro, né, pelo fato dele ter mais tempo de tela. E assim, com certeza é um grande clássico para o terror, filme que já foi até comparado com O Exorcista algumas vezes. Só que eu penso que se você ficar nessa comparação, se a gente for pegar o Exorcista e colocar como parâmetro de comparação, a gente acaba limitando um pouco a nossa análise. Mas aqui o Damian, interpretado pelo Harvey Spencer Stephens, né, você vê que ele tem realmente uma carinha, né, um rosto que, né, acaba gerando algo, uma sensação de estranheza mesmo acerca desse menino, acerca da origem dele, né, muito bacana. E aí, se tratando sobre os bastidores, novamente, né, você tem algumas questões, né, que aconteceram com o Gregory Peck, a morte do filho dele, né, ele foi atingido por um raio enquanto estava num avião, né, aconteceram algumas coisas estranhas e a mais triste delas, né, uma das coincidências mais estranhas, né, mais tristes que aconteceram, né, envolveram o John Richardson, que era designer de efeitos especiais, e ele foi o responsável, né, por montar a cena de decapitação que a gente vê no filme. E aí, o que acontece? Ele sofreu um acidente de carro meses depois, onde a assistente dele, a Liz Moore, foi infelizmente decapitada, né, assim, de uma forma bem parecida à cena em que ele criou, né? Então todas essas circunstâncias que aconteceram, né, essas circunstâncias misteriosas acabam então abrindo espaço para que o filme tenha essa fama de amaldiçoado. Mas é um grande clássico, um filmaço. Para The Omen, A Profecia, eu dou nota 8. Bom, vou ficando por aqui, encerra a análise. Se gostou, por favor, deixe seu like, comente sua opinião abaixo. Muito obrigado a todos que me acompanham, muito obrigado a todos pela paciência e pela atenção. Vou ficando por aqui. Por hoje é isso, muito obrigado a todos e até mais.